E na videoaula de hoje, vamos continuar a matéria sobre os vertebrados, falando sobre os répteis. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, nas videoaulas anteriores, nós aprendemos sobre os anfíbios. E hoje vamos iniciar as videoaulas onde vamos falar sobre as características gerais dos répteis. Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula! E é o seguinte, os répteis do latim reptilis, que se arrasta, foram os vertebrados que conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, tornando-se independentes do ambiente aquático para se reproduzir, como nós já vimos nas aulas sobre a evolução dos vertebrados. Então, se você ainda não assistiu essas aulas, vou deixar aqui o link delas e logo após esta videoaula, dá um pulinho lá e assiste para entender como se deu essa independência, ok? Então vamos lá. É o seguinte, eles possuem pele seca, sem glândulas mucosas, recobertas por escamas ou placas córneas, de origem epidérmica, constituídas de queratina. Esse revestimento altamente queratinizado é uma excelente proteção contra a perda de água através da pele. O crânio possui apenas um côndilo occipital. O tubo digestório é completo, com glândulas anexas. Nós vamos ter glândulas salivares, vamos ter também o fígado e o pâncreas. Em geral, eles são homodontes, ou seja, possuem os dentes morfologicamente semelhantes, variando apenas no tamanho, mas podem ser também polifiodontes, ou seja, formam várias dentições. Alguns, entretanto, como os quelônios, que eu posso citar para vocês as tartarugas, são adontes, ou seja, não possuem dentes. O intestino termina numa cloaca. A respiração é pulmonar, mas as tartarugas marinhas também podem fazer a respiração cloacal. Nesta imagem, podemos observar os pulmões de um réptil. Os pulmões dos répteis possuem um número maior de alvéolos, tendo, portanto, uma superfície respiratória maior que a superfície respiratória dos pulmões dos anfíbios. E, em destaque, como um pequeno cacho de uvas, temos destacados alvéolos. A entrada de ar ou inspiração e a saída de ar ou expiração são feitas com o auxílio de costelas que se ligam às vértebras da coluna vertebral e ao osso externo. Nos anfíbios, as costelas são muito curtas e só se ligam à coluna vertebral. Tranquilo? É o seguinte, os pulmões dos répteis funcionam como foles. Eles aspiram o ar graças ao movimento das costelas, às quais estão presos. Nas tartarugas marinhas, a cloaca apresenta sacos vascularizados e paredes finas, que funcionam como brânquias cloacais, quando os animais estão submersos. O animal permite a entrada de água pela cloaca com a finalidade de absorver o oxigênio dissolvido nela. Esse mecanismo permite que o animal fique submerso por um tempo maior. A circulação dos répteis é fechada, dupla e incompleta, ou seja, é fechada porque o sangue circula somente no interior dos vasos sanguíneos. É dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração durante um ciclo completo. E é incompleta porque ocorre a mistura do sangue rico em oxigênio, ou seja, sangue arterial, e o sangue rico em gás carbônico, ou seja, o sangue venoso. Ah, pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de perguntar a você uma coisinha. Você já deixou assinada a lista de presença da aula de hoje? Não?
Então, se você se esqueceu de assinar a lista de presença e está até agora assistindo esta videoaula, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir para marcar presença nessa aula. Beleza? Então, vamos lá. O coração é tricavitário, exceto nos répteis crocodilianos, em que é tetracavitário. E possui 2 átrios e 1 ventrículo, tal como o coração dos anfíbios. Entretanto, o ventrículo apresenta um pequeno septo, o septo de Sabatier, ausente nos anfíbios e que constitui o primeiro passo evolutivo para a formação de um coração tetracavitário, que divide parcialmente o ventrículo. Assim, é comum se dizer que o coração dos répteis, exceto dos crocodilianos, tem as seguintes cavidades: 2 átrios e 1 ventrículo septado ou trabeculado. Nesse ventrículo único, à semelhança do que ocorre no dos anfíbios, também ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial. Entretanto, essa mistura se dá em menor escala que nos anfíbios, devido à presença do septo de Sabatier, como podemos observar na imagem A, onde vamos ter as seguintes estruturas numeradas. Em 1 temos o átrio direito, em 2 temos o átrio esquerdo e em 5 temos o ventrículo, dividido por uma estrutura que é justamente o septo de Sabatier. Já na imagem B, temos representado o coração dos répteis crocodilianos, onde teremos em 1 o átrio direito, em 2 o átrio esquerdo, em 3 o ventrículo direito e em 4 o ventrículo esquerdo. Então, nos répteis crocodilianos, o coração já é tetracavitário, isto é, apresenta 2 átrios e 2 ventrículos totalmente separados. Assim, dentro do coração desses répteis, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Apesar disso, na circulação desses animais, ocorre mistura de sangue venoso e sangue arterial, porque entre as 2 artérias que saem dos ventrículos, existe um shunt ou ponte, chamado de forame de Paniza, em que existem pequenos orifícios que permitem uma pequena mistura dos 2 tipos de sangue. E para vocês visualizarem melhor, vou aumentar esta imagem e colocar uma seta indicando o forame de Paniza, beleza? Olha só, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, belezinha? Os répteis são animais uricotélicos, ou seja, são animais que têm o ácido úrico como resíduo nitrogenado e fazem sua excreção através de rins metanéfrons. Em muitas espécies marinhas, como tartarugas e lagartos marinhos, devido à ingestão de alimentos com grandes concentrações de sais, os rins não conseguem eliminar todo o sal que é ingerido. Assim, para auxiliar os rins na função osmorreguladora, essas espécies possuem glândulas de sal que, por meio de transporte ativo, excretam o excesso de sal ingerido. Essas glândulas localizam-se na cabeça, na região das órbitas, e seus canais eliminam o produto ao lado do globo ocular ou nas cavidades nasais. Tranquilo? Bem, o sistema nervoso é do tipo cérebro-espinhal e está subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Seu sistema sensorial é composto de olhos, epitélio olfativo nas fossas nasais, ouvido interno, médio e um conduto auditivo externo. Nas cobras e nos lagartos existem também os órgãos de Jacobson, de função olfativa, e nas cobras peçonhentas as fossetas loreais, que são termorreceptores. Em sua maioria, os répteis são animais dioicos. A jararaca ilhoa, ou Botrops insulares, da ilha Queimada Grande, no litoral paulista, é uma espécie monóica, ou seja, são animais que possuem órgãos sexuais masculinos e femininos,
produzindo, assim, gametas tanto feminino quanto masculinos, ou seja, eles são chamados de hermafroditas. Os répteis fazem fecundação interna, que é quando a união dos gametas acontece dentro do corpo do animal. Muitas espécies são ovíparas, ou seja, as fêmeas botam ovos. Mas há também espécies vivíparas, como as sucuris. Então, o desenvolvimento embrionário vai ocorrer dentro do corpo materno. E também temos as ovovivíparas, como as cobras peçonhentas em geral, em que o embrião se desenvolve dentro do ovo, entretanto, este permanece dentro do corpo da mãe. O desenvolvimento é direto, onde o organismo nasce muito semelhante ao indivíduo adulto, sem o seu corpo sofrer modificações extremas. Durante o desenvolvimento embrionário, além do saco vitelino, formam-se outros anexos, que são o âmnio, o alantoide e o córeo. Beleza? Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. E se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? E já vou deixar aqui um spoiler. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as classificações dos répteis, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!